Muito bem, senhoras e senhores, hoje nós vamos ter aquele bate-papo com o mais novo artilheiro do nosso time, Thiago Silva. É aquele jogador, aquele batedor não, né? O boxe não, é outro, né? Não, Fala, Thiagão, tudo bem com você, cara? tranquilo. Boa tarde, Eric. Boa tarde. Bom, todo mundo que está acompanhando aqui essa entrevista não quer ver você. Eles querem Aham. ver o seu prêmio. Então mostra aí pra galera a nova placa. Olha aí, bicho, que isso, que capricho, hein? Olha aí, ô louco, bicho, a nova placa da Liberdade. Recebeu assim, bonitona? Recebi ela bonitona, desse Olha jeito. aí. Você pagou quanto nela? Paguei nada. Que isso, cara? Não, mostra aí direitinho pra galera que quer ver aí, ó. Mostra aí. Olha aí, velho. Não, e nem o frete você pagou, cara? Nem o frete, não paguei nada. O que que essa placa representa pra você, Tiagão? Então, posso contar um pouquinho da minha história Vamos de começar por música? aí, vamos começar por aí. Conta pra nós aí. Então, Eric, Primeiro, eu né? comecei. Primeiro de tudo, eu sei, mas muita gente não vai saber de onde você fala, onde você mora, qual instrumento você toca. Dá um resumo pra nós aí. Eu falo de um município chamado Belford Roxo, fica aqui no Rio de Que Janeiro. isso, a minha terra, não é terra natal, É, sei lá, mas eu passei boa parte da minha vida lá. Você que é de Belfor Roxo, não quer saber de você. Fica aí, me deixa quieto aqui. Vamos lá. eu comecei a tocar na igreja quando eu tinha 17 anos, né? Muito tempo Tocar já. o quê? Violão. Na Violão. verdade, eu comecei a tocar violão, Hum, né? E depois comecei a tocar na igreja. Só hum. que a gente tem uma coisa que é muito comentada no treinamento, né? Um recurso que o pessoal que não toca de ouvido usa muito. Só que na minha época, né, porque eu comecei a me interessar por instrumento, não tinha internet assim como a gente tem hoje, não tinha isso no celular. O que tinha era aquelas revistinhas de cifra, de Legião Urbana, de Titãs, e era ali que tinha o desenhozinho da forma do acorde. Então eu comecei assim. Eu me lembro que acho que a primeira música que eu toquei, ou que eu comecei, sempre é que país é esse, né? O pessoal sempre começa por aí. Mas naquela época, como não tinha tantas opções como a gente tem hoje, se você abrir a internet, você tem a cifra de quase todas as músicas lá. Mas na época não tinha. E eu comecei a usar aquelas revistinhas para começar a aprender para poder tocar na igreja. E era bem limitado, né? Mas fui devagarzinho, devagarzinho. Só que a verdade é que quando a gente já começa errado, a gente vai errado pro resto da vida, né? Até que a gente decide, Mas você não chega uma tocava hora. Legião Urbana na igreja, não, né? Isso aí ficou Não, não, não. explicação aí. Como é Não, que você toca? Como essa é que era a você minha época de tocava lá na ensino igreja? médio. Mas como é que você A tocava gente, na igreja lá? Conta pra nós aí. com cifra, tinha Você falava assim? pastinha de cifra lá. Ah, você Tinha montava a sua própria pastinha de pastinha? cifra. Montava, a gente via, né? Não só eu, como a molecada que tocava lá também, né? Cada um tinha a É, sua parte. não, tinha uma pasta da igreja. Tinha a pasta da igreja e a Ah, gente abria lá no meio para todo mundo, né? Lógico, hum, o tecladista tinha a pastinha dele, que ficava no teclado. aham. Eu tinha a minha, né? E como é que era tocar olhando essas cifras aí nessa época? Como é que era? Então, a gente, pelo menos eu, graças a Deus, tenho ainda um pouquinho de boa memória, né? Então a gente ensaiava, o que eu acho importante, sempre tinha uma horinha de ensaio antes do culto, e a gente ensaiava, ensaiava, até que chega uma hora que você vai tocando, 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 fica aqui. Só que o problema é quando muda o tom, quando vem alguém de fora, Então aí é um veneno. quando você tocava lendo ou você costumava decorar as músicas que você ia tocar? Não, eu costumava decorar. Como a gente tinha uma rotina de ensaio legal, eu decorava e ficava à vontade dentro do que a gente tinha ensaiado, O seu né? início foi muito parecido com o meu. O meu também. Eu também nunca gostei de tocar lendo, até porque quando eu comecei a tocar, já só tinha monstro onde eu tocava na igreja. Então eu era o mais molecão. Então, pô, ninguém tocava olhando cifra. Eu vou ficar ali igual um Zé Mané olhando a cifra. Pô, não queria não, irmão. Então eu decorava a parada. Né? Mesmo assim, pra tocar hoje, eu ia lá pro cantão, tentava memorizar, pum, e ia lá. Nem sempre dava certo, às vezes dava errado, a gente escapulava num lado aqui, uma coisa ali. Mas a maioria das vezes eu também sempre fui muito bom de memória, a gente tem isso em comum. E eu conseguia armazenar aqui, né, as sequências, jogar que a gente chama hoje de jogada. E eu sempre tocava decorado, nunca, só tocava com decifro quando a música era muito cabeluda, que antigamente tinha, hoje em dia não tem muito.
aí eu ainda recorri a uma colinha, mas na maioria das vezes eu também decorava. Isso, você ficou quanto tempo nessa vibe, né? Isso faz alguns anos, né? Faz muito tempo, faz muito tempo. Então, quando eu. E também só uma observação, né, a respeito da questão de decorar. Geralmente, quando tem a pastinha, o repertório acaba sendo repetido, né? Não, você não fica com muitas músicas novas. E como você já tem armazenado lá aquelas músicas do repertório, quando a gente ia tocar uma música nova, o pessoal falava, começa a ensaiar tal música, que a gente vai trazer para os ensaios. Então, a gente trabalhava assim. Tinha um nível de Só preparação maior, né? a gente se dedicava para ensaiar legalzinho, era bacana. Mas respondendo a sua pergunta, né, por quanto tempo eu fiquei assim, né, posso dizer para você que eu fiquei assim até o início do nosso treinamento aqui no Músico Excel. Sendo que, é lógico, né, eu tocava quando era garoto, depois troquei de igreja, sempre fiquei coladinho do Ministério de Louvor, né, sempre tocando e tal, mas sempre com cifra, sempre com cifra. Você decorava a cifra, né? Decorava a Antes você cifra. E quando pegava. chegava alguém assim no supetão, cantava uma música que a gente não conhecia, E aí? era colinha no celular, né? Pô, mas nem Colinha no sempre dá, celular. mano. Na igreja que você Não, vai, é nem aquela que te sempre dão. dá, porque É o tom aquela, era é aquela que te dão uma diferente. Né? oportunidade, não? Oi? É aquela igreja que você vai, ou ia, não sei, é aquela que te dão uma oportunidade. Ô, a irmãzinha, que é a oportunidade? Canta aí. Aí os músicos tinham que ir atrás ou não? Era Então, diferente. a igreja em que estou congregando agora, né? Ela, assim, se você não tiver preparo, irmão, você vai patinar lá. Você tem isso, Porque rola essa o que oportunidade. rola muito, Aí é que é o problema, direto. né? Aí que é o E problema assim, do como músico. lá a gente tem pessoas desde dos mais jovens, né? Galera de 18, 17, até o pessoal do meu sogro lá, que tem 70 e poucos anos. Então, ali é um negócio meio atemporal, né? Você pode cantar uma música que está tocando na rádio, pode cantar uma música, sei lá, Da de 30 anos harpa. atrás, de 50, direto. Indo da harpa, a regra é três no começo. É três já no começo. Tá, e então você sempre olhando a cifra, decorava, e quando rolava essas oportunidades, como é que você fazia? Porque não dá tempo para pegar a cifra, né? A irmãzinha puxou, e aí? Não, não, não Como dá. é que você Quando fazia? Ou não a- fazia? assim, quando vinha no veneno assim, eu, né, passava uma vergonha, Saia ficava correndo. tentando e tocava no tom padrão, né, que já estava memorizado. Quando conhecia a música, era eu num tom e a irmãzinha no outro, né? E isso que eu ia falar agora, ué. Ela não sabe o tom que ela tá, ué. E dá pra zebra, então, né? Dava, geralmente dava. E a galera percebia, os músicos, Então, não, não, como não tinha não riam de você? muitos, Não, não rolava esse negócio, não? não, não, porque não, assim, pelo menos na igreja que eu congregava, não tinha muito músico. Uhum. Era eu, o baterista, ou era um tecladista de vez em quando, Então, todo mundo no mesmo mas barco, né? todo mundo perdidão também. Entendi. E isso foi antes do treinamento, né? Foi. Isso, estamos falando de quanto tempo isso? Um ano, 2 anos? O treinamento eu comecei em fevereiro de 2024, Então, um né? pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano. Tá. E aí o que te fez querer aprender a tocar de ouvido? O que me fez querer aprender a tocar de ouvido Rolou esse foi start, justo. tipo, tem que aprender a tocar de ouvido ou não? Como é que foi isso? Chegou uma hora que não dava mais para ficar dependente de cifra, justamente por essa questão de não dar tempo de recorrer. A cifra que está lá pode estar até arrumadinha, mas sempre falta alguma coisa, alguma inversão ou outra. Você sabia que tinha um caminho para você resolver isso, né? Ou não? Sim, sim, sim. Eu comecei, né, vendo Instagramzinho, né, os anúncios e tal, e achei muito legal quando aparecia você só contando assim, número, tom, né, o grau primeiro, quinto com terça e tal. Eu falei, caramba, isso é interessante, isso é muito, muito interessante, Você já tinha né? tentado aprender a tocar de ouvido antes do treinamento? Você tinha comprado algum outro curso, algum vídeo, ou não? Foi a primeira vez e já abraçou a causa? Não, eu já tinha procurado, né, por outros cursos e outras formas, porque eu também comecei a me interessar por teclado, então começou a aparecer essas propagandas para mim, né? Tava pesquisando preço, pesquisando tudo.
e a internet toma conta da nossa vida, né? A gente acha que vai encontrar tudo na internet, mas na verdade é a Ela internet que que sabe conta. tudo sobre nós, É exatamente né? isso. Então, o Instagram começou a me bombardear com os videozinhos, né? E eu achei o seu método muito diferente. Nunca tinha Uhum. visto ninguém apresentando dessa forma. E você nunca não chegou a comprar nenhum outro curso, nem nada, né? Bateu o Não, primeiro que viu, você já, pô, acho que é isso aí. assim, foi de verdade dessa forma. Só que, como eu estou te falando, apareceu para mim, não só o seu, apareceram outros também, mas como a sua metodologia, que parece lá nos vídeos, foi a que eu achei mais interessante, eu abracei o treinamento, né? Que a gente fala que não é curso, né? É um treinamento. Isso, legal. Isso há um ano atrás. Aí conta pra mim como é que foi a sua trajetória. Você entrou, você começou a assistir as aulas, entrou no grupo, como é que foi teu início aí no treinamento? Então, na verdade, eu comprei o treinamento salvo engano, em outubro de 2023 e fiquei assistindo na plataforma, assistindo, até que eu cheguei a hora em que fiz aquela atividadezinha para mandar, né? Para Uhum, o banco de reserva lá. Saí do banco. Aí saí do banco de reserva, fui para a Série B. Sempre tentei me dedicar ao máximo para assistir. Eu separei a segunda-feira à noite para assistir as mentorias, uhum. né? Buscando Prioridade, não né? faltar nenhuma. Vale a pena? Você tem curtido? Vale muito, né? Tanto que até hoje, mesmo após a placa, eu tô sempre lá. Uhum, Porque tem uma coisa que eu aprendi, Eric, que assim, ter a placa é maravilhoso. A sensação é muito boa mesmo. Só que como eu também sou advogado, né? E muita gente que faz o curso de direito acha assim, pô, peguei a OAB, agora acabou tudo. Na é, verdade, porque- não. Na verdade, é ali que começa. exatamente, exatamente. Então, a placa, para mim, foi o ingresso, né? Do tipo, você pode conseguir, né? E É uma confiança, né? Um voto de confiança. é, Agora eu sou é capaz, assim, eu vou embora, eu vou continuar. exatamente. Então, tem muitas coisas que eu sei que ainda tenho que aprender, que ainda tenho que praticar. Então, a placa, para mim, foi a porta para esse mundo novo, né? Na verdade, o Para aprendizado conhecer. musical é um aprendizado que não tem fim, né, cara? Não É adianta. um Você pode negócio pegar um contínuo, coro, né? pode pegar um coroa aí que já toca desde criança e vai falar a mesma coisa. Assim, não, até hoje eu tô aprendendo alguma coisa, cara. A música é um negócio Exatamente, infinito, é um exatamente, buraco não tem fim. Então, gente, o dia que a gente achar que já sabe tudo, já era. Já pode ir morrer já. exatamente. E assim, tem coisas que hoje eu percebo na sonoridade que aí eu faço uma busca, né? Como você fala nas aulas lá da plataforma, cada coisa dentro de uma gavetinha. O nosso cérebro vai etiquetando e vai botando as gavetas. Então eu escuto, procuro lá nas gavetinhas e tal. Hoje eu consigo identificar com muito mais facilidade. Aliás, não só identificar, mas eu consigo perceber a presença dos empréstimos, né? Porque antes passava batido, ou então quando vinha um acorde que era fora do campo ali, a gente fala, caramba, da onde saiu esse acorde? Né? Da onde saiu isso? Mas agora, é lógico, não estou dizendo que vou pegar uma música que eu nunca ouvi antes e sair tocando ela, né? Mas a gente já consegue identificar e recorrer a uma linha de ferramentas lá, indo nas gavetinhas, aí fica muito mais gostoso assim, tocar e tirar as músicas, fica muito melhor Bom. após o treinamento. Aí você entrou, Série B. Como é que foi sua trajetória até chegar na seleção? Chegou na Série B, foi tudo facinho assim? Já foi entrou a Libertadores, você foi passando? Como é que foi? Então, eu participei, né, da Série B durante, acho que eu fiz uma temporada na Série B. Fiz uma, porque o meu tempo total foi de 1 ano e 2 meses mais ou menos. Eu acho que eu fiz uma temporada de Série B. Graças a Deus eu consegui fazer uma temporada certinha em cada série, É né? isso aí mesmo, uma temporada de cada grupo, né? Fez uma De Série cada B, grupo. Uma Série uma B, uma Série A. Série A e uma seleção. Na seleção de primeira desafio que ele fez na seleção já levou a placa. E eu me lembro que na semana do meu desafio da seleção foi uma semana muito corrida para mim, né? Que eu te Eu falei lembro. que meu cachorrinho tava dodói, tava. O meu único momento de revisão era quando eu estava dirigindo para levar ele no médico. Aí eu Você ficava quase ouvindo as nem ia músicas, participar, né? quase que eu não participei. Só que, pô, já estava ali na cara do gol,
né? Não podia chutar para fora. Podia até errar o chute, mas tinha que chutar. Aí uma dúvida, né? Que aí a pessoa pensa, pá, caraca, o cara fez uma Libertadores de cada um e passou em todas, né? E a gente sabe que tem jogadores que não têm essa sorte, né? Então o cara, pô, fica ali, faz uma, duas, não passa, aí fica, passa, e depois na outra já se enrola na Série A, fica demorando demais na Série A, ou chega na seleção e apanha lá. E você conseguiu passar direto. A minha pergunta é: você acha que você tem um dom de músico? Você acha que você tem alguma habilidade que outras pessoas comuns, meros mortais como eu, não têm? O que te fez ter tanto êxito e conseguir um resultado tão rápido? Eu digo nos grupos, né? Passar tão rápido em todos eles. Uhum. Então, como eu disse antes, dom não, né? Não tenho dom, mas eu persisti, eu perseverei assistindo todas as aulas. Todas as aulas. Eu acho que eu não faltei uma segunda-feira. Desde que eu comecei, eu não faltei. Não deixei de fazer as atividades. Sempre fazia, sempre fazia. Vinha um monte de rabisco vermelho, mas eu estava sempre fazendo. Então, Você acha que a perseverança supera o talento? sim, ela te coloca no mesmo lugar, né? Ela te coloca no mesmo lugar ali que o dom. A pessoa Tá, é talentosa pra caramba, sabe pra caramba, mas é indisciplinada, vai quando quer, não entrega atividade, fica impondo com a barriga e às vezes acaba não chegando onde queria, mesmo sendo tão habilidoso. Isso pode acontecer, né? sim, e uma coisa que eu brigo muito comigo mesmo é que, tipo, eu não sou Romário. O Romário conseguia jogar sem ir pro treino. É. Eu não consigo. Eu tenho que treinar. Eu tenho que treinar bastante para conseguir ter um bom Então desempenho. você se dedicou muito para ter o resultado que você tem hoje. Sim, para ter o resultado que eu tenho hoje, essa bela placa, foram todas as segundas-feiras aí durante um ano. Sempre que tinha mentoria, e sempre tem, estava sempre lá. Então, beleza. Como é que foi a sua passagem na seleção? Você ficou um tempo na seleção, fez o desafio final e tirou quantos por cento do desafio final? Consegui passar com 96%. Eu 90%. errei um acorde que, na verdade, ele fazia. Tinha um trecho da música que ele fazia uma sequência, e o outro trecho ele fazia essa sequência voltando. Né? E eu errei essa volta, Uhum. né? Que eu fiquei por um acordezinho, que eu me lembro no dia. Deixa eu só recapitular para você que não é aluno e está nos ouvindo aqui. No treinamento, a gente tem três grupos. Série B, que é o primeiro grupo, que você é um grupo com músicas simples, músicas fáceis, tríades, inversões. A galera vai tirando, vai trabalhando, vai dando, eu vou corrigindo. Série A é o grupo intermediário, são músicas mais cabulosas, com extensões, empréstimos, alterações, aquelas músicas mais boladas, tudo com instrumento. Na seleção, e aí de tempo em tempo, o jogador faz a Libertadores, que é uma prova comigo, e eu aprovo ou não para o próximo grupo. Se a pessoa atingir um número razoável, no caso desses dois primeiros grupos, seria gabaritar, acertar a música toda tirando de ouvido, eu aprovo, caso não, ele fica mais um pouco lá até conseguir. No caso do Thiago, ele foi, na primeira vez que ele já foi passando, e na seleção brasileira, que é o último grupo, é lá que de fato eu ensino o músico a tocar sem usar o instrumento. Então é onde eu treino de fato ele ouvir a música e já entender e já mapear ali as inversões, os acordes maiores, os graus, os empréstimos e tudo mais, né? E aí, lá na seleção, toda a Libertadores, ele faz um desafio final comigo ao vivo, igual eu tô fazendo aqui. Então, ele tem 30 minutos, ele não sabe qual é a música, eu escolho na hora a música para ele, eu dou o play na música, e ele vai ter que ir cantando sem usar o instrumento, me falando, ah, esse aqui é uma tônica, aqui veio para cá, aqui veio para lá, e ao final de 30 minutos eu corrijo. Se o jogador tirar mais de 100%, aliás, desculpa, se ele acertar mais de 80%, ele zera o game, placa da liberdade na mão, tá? Se ele acertar mais de 90, que foi o caso do Thiago, ele leva a camisa oficial, que eu não tô. Thiago, você ganhou a camisa, não ganhou? Ganhei, ganhei. Tá, Tá, tá guardada lá. beleza. E ganhar a camisa e também a placa da liberdade. Então, essa placa da liberdade não é só um brinde que o professor dá. É muito mais que um diploma, inclusive. É a prova de, cara, eu consigo tocar sem usar a mão no instrumento. Eu ouço a música lá na fila do pão, já consigo. O cara tá aqui, a música de fundo tá rolando, tônica, quarto grau, quinto grau, sexto grau, terceiro grau, tal, sem usar o instrumento. É isso, Thiago. Desse jeitinho aí. Eu, em particular, após o treinamento, né, vou
contar aqui como eu faço, como eu acho que é mais, que como melhor funciona para mim, né? Uhum. Após o treinamento. Quando eu escuto a música, eu fico prestando muita atenção ali, né? Vou falar, por exemplo, não sei, enfim, não vou falar de qualquer música, né? Não vou falar qual música, vou falar Uhum. dos graus, como você ensina. Uhum. Quando eu escuto a música, eu fico sempre esperando já e procurando ali o quarto e o quinto. Depois que eu encontro o quarto e o quinto, o restante fica muito mais claro para mim, Uhum. né? E aí, Eu fica até relativa. falei isso com a colega. O quarto e o quinto, para mim, eles que, para mim, pelo menos, são eles que entregam a música. Uhum. Porque Certo. pode começar no primeiro, pode começar no sexto, pode começar em qualquer um. Inclusive, pode começar no quarto, né? Também, e depois voltar. Mas depois que eu acho ali o quarto e o quinto, né? Que aquela passagenzinha de um tom para o outro ali, aí fica, para mim, fica mais fácil encontrar os outros depois. E como é que é você na igreja hoje? Antes você Hoje na decorava o igreja, repertório, pegava a cifra, decorava o que estava na cifra para tocar. Hoje, como é que você faz hoje? Você vai tocar domingo, como é que você faz para pegar as músicas? então, na igreja que eu tô hoje, como nessa igreja, eu te falei das pessoas, né, dos membros lá, como hoje a gente tem de 0 a 80, né, falando de idade, ele tem de 0 a 80, e é muito imprevisível. Uhum. Hoje é muito imprevisível, não tem como a gente, é lógico, tem o grupo dos jovens, né, aí eles pedem as músicas, pedem para ensaiar e tal, né, tem o grupo das irmãs, né, que também tem as músicas próprias dela, mas hoje, quando eu chego no culto, tem o grupo de louvor da igreja, né, tem o grupo dos músicos, né, eu hoje nem participo do grupo dos músicos, eu hoje fico ouvindo mais e chego lá, como eu sou chato com horário, eu sempre chego antes, eu sou sempre um dos primeiros a chegar, e chego antes deles, inclusive, né, aí eu vou tocando lá, né, Pegar antes das músicas oficiais. aí eu acabo tocando, mas, Você abre a assim, eu igreja, pego, chega antes do pastor, né? eu chego, eu sou o cara do pé na porta, né, eu abro mesmo, né, eu chego e... Mas é bom, é bom. Aí eu toco lá e tal. Depois eles chegam, eu saio pro meu lugarzinho. Mas Mas isso que eu sempre você pego o toca, comecinho. mas que você toca é ensaiado ou é tudo na hora ali? Então, como eu falei, desde o início, né? A placa é o começo de uma nova vida. Então tem muitas músicas ainda que Uhum. às vezes eu mando mal, mas vou encaixando ali dentro do mais adequado, mas Uhum. mando mal às vezes mando bem pra Mas caramba. normalmente é o quê? A capela, a irmãzinha puxa, você tem que ir atrás, ou é a banda que vem? Não, porque você está sozinho ali, você Não, chegou. eu tô sozinho, tô sozinho. E Normalmente é a irmãzinha quando puxa eu que tô faz. lá, geralmente os hinos da harpa ainda, né? Tô no comecinho do culto ali, tô nos hinos da harpa. Uhum. E como lá tocam, meu sogro é danado, ele toca do 1 até o 600 e pouco. Uhum. Então, com ele é assustador, irmão. Tocar com meu sogro é assustador. E você consegue, mesmo com toda essa dificuldade, você consegue se virar. Eu quero saber é o Consigo. seguinte, a diferença do Thiago antes do treinamento, porque veja, é o mesmo cenário, né? Você não, a cifra não vai te salvar em nenhum dos momentos, né? Com ou sem. Então, antes do treinamento, quando a irmãzinha puxava, como é que você se sentia? Como você fazia? E hoje, com a placa na mão, como você se sente? Como você se porta? Isso que eu quero saber. Então, uma coisa que eu aprendi com o treinamento é uma coisa que você fala, né? Só que ali na igreja é muito no a capela, né? Mas mesmo sendo a capela, e quem for participar do treinamento vai ver isso, existem algumas regras que a gente tem que observar, né? Tentar pegar a linha melódica, ver para onde a música está indo, para a gente não sair chutando para fora já de cara. Então hoje, quando eu vou tocar, eu espero primeiro, vejo para onde está indo a música, para quando for executar, errar o mínimo possível, né? E assim eu tenho conseguido levar, graças a Deus. E você Tenho consegue, muito a você tem aprender, conseguido levar. sim, sim. Antes você não conseguia. Antes eu nem me arriscava. Antes eu nem me arriscava. Se não tivesse na cifrinha, ficava parado. Parado Ficava mesmo, deixava parado. rolar. Ou Deixava tocava em rolar. outro tom, né? Que você falou Ou também. tocava no outro. Mas aí, né? Eram mais músicas de rádio, né? Ah, Música de harpa normal. cristã e tal. Geralmente, quem é convidado, quem tem oportunidade,
canta mais essas músicas que estão tocando no dia a dia, né? Entendi. Música da APA, pelo menos eu sou da Assembleia, geralmente é no início do culto mesmo. Hum. E aí essa parte você nem chegava porque você tinha medo de não saber o que fazer. Certamente. E Nem agora tem, arriscava. e agora você tem segurança. A- Agora tem mais segurança. E quando você vai precisar, que você quer aprender uma música que você gosta, meio independente se você vai tocar na igreja ou não. Ah, tem uma música que toca na rádio ninguém ouve mais rádio, para com essa palhaçada. Uma música que tocou no YouTube da vida, aí, sei lá, você gosta. E aí, antes você recorria a cifra, e hoje? Não, hoje não. Uma coisa que eu aprendi, e eu mandava até meus depoimentos para você no Telegram, no Instagram não, no Telegram, é que quando eu estava ouvindo uma música, eu calculava ela, né? Eu aprendia a fazer os cálculos lá dos graus e via a matemática todinha na cabeça, dos números, das passagens ali. Errava muito. Ainda erro, mas no começo eu errava muito mais. Só que Errar, quando todo mundo vai errar. acertava, Hoje eu também até hoje ainda erro. Nossa, é normal. Normal. quando eu acertava, eu falava, caramba, Eric, consegui aqui, acertei e tal, é muito legal, muito bom. Hoje erro muito menos. Mas quando escuto uma música nova e gosto, eu já fico na cabeça assim, tal, número tal, tal grau. E depois a gente vai para a execução dela no Você não instrumento. consegue ouvir mais uma música igual antes, né? Não, não. Assim, antes a gente ouvia a música, eu pelo menos ouvia a música só prestando atenção na letra. Teve uma coisa até que eu aprendi com o meu sogro, ele comentou semana passada, e eu me vi dentro do treinamento. Ele falou assim, ele era trombonista, né? Ele era músico, ele é fera também. E ele falava assim, músico, o músico sabe a melodia da música. Ele, como instrumento de sopro, né, ele fala assim, o músico não se preocupa com a letra, o músico se preocupa com a música. Né? E quando a gente não faz treinamento, quem nunca fez, eu, por exemplo, ouvia a música muito pela letra, ficava cantando e tal. Só que por trás da letra é que está a música de verdade. E meu sogro falou isso. O músico não precisa saber a letra da música, ele tem que saber a música em si. Exatamente. Né? Muito bom, Tiagão. Cara, fico muito feliz aí pela tua trajetória. Quero saber como era o Thiago antes e como é o Thiago agora, depois com a placa na mão. O que mudou? É, o que mudou para mim hoje é que eu me proíbo de recorrer a aplicativo de cifra, site de cifra, qualquer coisinha de cifra. A gente tem a ferramenta lá do Moisés, que a gente usa no treinamento, né, para validar alguns acordes, alguns tons ali, algumas notas ou outras. Mas hoje, até quando eu estou em família, né, com meus cunhados e tal, que eles também gostam do violãozinho, aí meu cunhado chega assim, toca essa música aí. Aí já vem com a cifra. Eu falei, não, 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 tira esse pé de mim, calma aí, canta. Teve uma música até que ele, como ele já tinha tocado ela no violão, com a cifra, isso é bem bacana. Como é que é o nome da música? Aquela do Só Tu És Santo. Tem tocado aí ultimamente. Exaltado és e para sempre, e sempre serás. Sou péssimo da letra. Mas a gente estava no churrasco, ele falou assim: toca essa música aí, tá aqui a cifra. Aí ele falou assim: tá em Fá. Aí eu falei: pô, tá em Fá, canta aí. Aí ele cantou. Aí fui no Fá, falei: pô, você não tá cantando em Fá, não, você tá em outro tom. Eu falei: você tá em Mi. A música pode estar em Fá no original, mas você tá em Mi. E assim, ter conseguido tocar a música que ele cantou ali, num tom que não é o tom que está lá na cifra. E eu tenho a consciência de que ficou melhor no tom que a gente tocou ali no ao vivão do Isso, né? que, do que o que ele trouxe no celular, exatamente. Assim, Liberdade é que não tem preço que pague, né? Você saber, é, toca em qualquer tom e tal. Agora, em Fá maior ou Mi, cara, a maioria das músicas que eu já ouvi, que tem uma diversão já nessa música, né? Tá ali na região entre Dó e Ré, cara. Já vi música em Dó, já vi música em Dó sustenido, já vi música em Ré. Agora, Mi pra Fá, uma distância grande, hein? Caramba. Mas, enfim. Cara, pra gente terminar, de novo, né? Eu parabenizo. Fico muito feliz e orgulhoso da tua caminhada, né? Foi um ano aí muito positivo, né? Se você tá assistindo aqui, não repara, eu tô falando igual cebolinha, porque eu tô com afta aqui na boca. Então, eu tô falando igual cebolinha às vezes, tá com dificuldade de falar. Mas eu fico muito feliz em ter mandado essa placa para Belfort Roxo, né? Fico muito feliz e orgulhoso disso.
E eu quero que você dê dois recados para a gente encerrar, Tiagão. E a gente sempre faz isso com a galera que vem participar, a gente recebe a placa. São dois recados. Primeiro, para o primeiro grupo de alunos. São os alunos do nosso treinamento que estão assistindo essa mentoria. Eu queria que você desse um recado para eles, alguma dica, alguma coisa que você gostaria de falar. Você que é hoje, no momento que a gente está gravando esse vídeo, é coordenador de grupo, é coordenador da seleção, não é isso? Da série, Não, da Série A. Da série A, seleção é o Glenn. bem, da série A. E depois você desse um outro recado para quem não é aluno, que está assistindo essa live aqui, essa gravação, e não é aluno. Está assistindo, pô, deixa eu ver qual é essa parada, isso aí tá meio ensaiado, deixa eu ver isso aí, se vale a pena mesmo. Dá um recado pra gente, primeiro para quem é aluno, Tiagão. O que que você tem para falar para a galera que está nos grupos, ou que nem está no grupo, enfim, o que que você tem para falar para eles? Bom, pessoal, vocês que toparam o desafio de participar do treinamento e hoje estão participando, seja no banco de reserva, na Série B, na Série A ou na seleção, não desistam. A placa está logo ali, né? É só continuar, persistir e não faltar as mentorias e não deixar de fazer os desafios, porque é fazendo desafio, é tomando rabisco vermelho que a gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho e às vezes um erro pontual de hoje, quando você for ver amanhã ou na próxima semana ou no próximo desafio, você já não escorrega mais nesse erro que marcou seu vermelhinho lá. Então vale muito a pena continuar, mas tem que acreditar e fazer, né? Não é só se matricular, não é só comprar treinamento e achar que isso vai mudar a sua vida, se você não fizer os desafios e não participar das mentorias. Jogar o jogo, né? Tem que jogar, não tem jeito. Como a minha prova, né? A minha prova final, eu não ia fazer, falei com o Eric que não ia fazer, não estava muito legal aquele dia, mas eu fiz, porque quando eu comprei, e agora já começa até o recado para quem ainda não é do grupo, para quem ainda não comprou o treinamento. Quando eu comprei o treinamento e tinha a história de que teria mentoria toda semana e tudo mais, eu desacreditei. Eu comprei desacreditando. Eu acreditei mais que seria a questão da plataforma, de ter as aulas disponibilizadas lá, muito legal, mas depois que eu comecei a participar das mentorias, e de verdade, não é porque eu estou de frente com o Eric agora, mas o nosso treinador aqui, ele dá uma assistência fora do normal. Porque quando a gente compra qualquer coisa pela internet, você nunca acha que vai falar diretamente com a pessoa. Mas o Eric sempre responde, está sempre ali, fala nos grupos. Inclusive, da primeira mentoria que eu participei, o Eric apresenta lá os alunos, chama o nome de todo mundo. E assim, o contato direto com o professor, com o treinador, é um negócio que não tem preço. Tem muitos cursos aí pela internet, mas eu acho que nenhum deles vai ter esse contato que o Eric dá pra gente. Muito bom. Tiagão, parabéns aí por você estar com a placa na mão, né? Não só pela placa, né? Olha ela aí. Não só pela placa, mas pelo que ela representa, que está exatamente escrito aí, liberdade, né? Acho que isso não tem preço. É você poder, né, chegar na igreja, no culto, numa reunião em família, pegar teu instrumento, cara, e tocar o que você quiser, sem depender das cifras zoadas, né, da internet, sem depender de tonalidade de nada. Você, cara, vamos tocar, aumentar o tom, vamos diminuir, vamos tocar essa outra música, vamos fazer um arranjo diferente, vamos trocar um relativo, vamos reharmonizar, vamos fazer uma parada diferente. Cara, não tem nada que pague, não tem nada, não tem valor no mundo que pague essa liberdade. Só quem vive, que é o caso do Thiago, é mais um, e tem experimentado isso, pode afirmar, cara, não tem nada que pague isso, é ou não é, Thiago? E assim, só um detalhe, né? Após passar pela seleção, quando eu entrei foi um grande susto de tocar sem instrumento. Mas tudo é uma questão de hábito, né? Tem até um livro que fala sobre isso, o poder do hábito, né? Depois que você faz algumas coisas repetidas vezes, aquilo ali fica Vira mais hábito. natural, fica mais natural, exatamente. Então hoje, e exatamente como você falou, às vezes eu estou na fila do pão, estou no mercado, eu estou na igreja mesmo, os caras estão tocando uma música e eu tô lá no banco, eu tô sem o instrumento, mas eu tô tocando junto com os caras, porque eu tô tocando aqui, Aham, aham. né? A música, a gente começa ela aqui. Exatamente, É como escrever, né? A gente pega uma caneta e escreve. Só que quem está escrevendo não é a caneta, a sua escrita já exatamente, começa aqui. Então a exatamente. música, ela começa aqui. Muito bom. Parabéns aí, Thiago, pela evolução. Você que está nos assistindo e é aluno, siga
o conselho do Thiago. Jogue o jogo, entre nos grupos, faça atividade, participe das mentorias, jogue o jogo, faça o que tem que fazer. E se for possível para o Thiago, é possível também para você, tá? E você que por acaso não é aluno, cara, pode ser muquirana, entra logo, pô. Entra logo com o tempo que você tá enrolando aí. Não sei se eu vou, você já tava tirando um monte de música aí de ouvido. Então, entra, paga para ver, faça como o Thiago pagou para ver. Valeu a pena, Thiago? O investimento que você fez aí um ano atrás? Então, valeu muito a pena. Ia falar sobre isso agora também, né? Irmão, como disse o Eric aí, não seja muquirana, porque o que você paga lá quando você compra o curso, irmão, não paga nem a primeira mentoria, né? Eu sei que tem galera aí que cobra por mentoria, e eu mesmo já estou há mais de um ano, toda segunda-feira estou lá, e paguei uma vez só. Como fala, o curso é meu para sempre, né? Então eu paguei uma vez só, já consegui Não paga a nem a placa, confecção dessa placa. e continuo ainda explorando o treinador aqui. Muito bem. Então é Então, isso, entra, Eric. Muito para de obrigado, eu que mentira, né? agradeço. Parabéns aí, Thiago. Tamo junto. E é isso, galera. Parabéns aí, você que está nos assistindo. Entra, se for aluno, joga o jogo. Eu quero saber quem será o próximo que eu vou entrevistar aqui. Valeu, gente. Um abraço, Thiagão. Tamo junto, cara. Valeu, obrigado, Eric.